A paz seja convosco. É com muita alegria que Jesus permitiu nós estar mais aqui novamente para adorar o Senhor, aquele que vive, aquele que reina, em nome do Senhor Jesus. Abre as vossas Bíblias no Salmo 122. Alegria de estar na casa de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós devemos se alegrar de estar na casa do Senhor, porque a oportunidade é quando nós estamos vivos, para adorar aquele que vive. Amém? Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é bem estabelecida, aonde sob as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graça ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo e os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Glória a Deus, aleluia. Haja paz dentro dos muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do nosso Senhor buscarei o teu bem. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, diante de Ti, Senhor, nos colocamos, ó Deus, as nossas vidas, Papai querido, Papai amado, diante do Teu altar, Pai. Pedimos perdão dos nossos erros, das nossas falhas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós viemos diminuir cada dia mais, que o Senhor venha crescer nos nossos corações, ó Pai. Abençoa os irmãos que aqui estão, Senhor. Abençoa aqueles que não vieram, fortalece eles na fé, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que eles não vierem desanimar, esfriar na fé, Senhor, mas que ele venha olhar somente para o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, visita, Senhor, os hospitais, as casas, os lares, visita, Senhor Jesus, os jovens, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus caia por terra tudo aquilo que tem acabado com a nossa juventude, ó Pai. Eu não aceito, em nome do Senhor Jesus, Pai. Fica conosco, Pai. Abençoa os louvores, a oferta, o dízimo, a palavra, tudo que for feito, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Te agradeço, Pai. Oh, Jesus, Tu é grande, maravilhoso, como nós te amamos, ó Deus. Que seria de nós sem a Tua presença, Pai. Fica conosco, Pai. Fala conosco. Em nome do Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade, as palmas, louvo ao Senhor. Glória a Deus. Paz esteja convosco, amém? Vamos dizer para ele. Eu quero ser como criança e te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente
Vamos dizer: não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, diga pra ele. Abraça-me, abraça-me. Vem com teus braços de amor, abraça-me, abraça-me, abraça-me. Com seus braços de amor, vamos dizer pra ele: eu não posso viver, não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, abraça-me, abraça-me, abraça-me. Com seus braços de amor, abraça-me, abraça-me, abraça-me. Com seus braços, com seus braços de amor. Aplauda ele.
vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. E aí? A sua mão, o seu poder sobre mim. Céu aberto, hoje eu vou contemplar o amor desse nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Vejo a glória do Senhor hoje aqui. E aí? Sua mão, seu poder sobre mim. Céu aberto, hoje eu vou contemplar o amor desse nesse lugar. Vamos dizer: eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Vou louvando teu nome. Aplauda Jesus, aleluia. Recebe o nosso louvor, Deus. Glória a Deus, amém? Irmãos, podem sentar em nome de Jesus. Vamos fazer levantamento de dízimos e ofertas. Você que vai dizimar ou ofertar, segura na tua mão teu dízimo e a tua oferta. Vamos apresentar e consagrar a Deus, amém? Amado Deus e querido Pai, Senhor, em nome de Jesus, colocamos na tua presença, Senhor, os dizimistas, os ofertantes da tua casa. Que o Senhor abençoe cada um, abrindo a janela do céu sobre o dizimista, sobre o ofertante. E que o Senhor repreenda todo espírito de devorador, cortador, migrador, destruidor. Meu Deus, que trabalha, Senhor, na vida financeira das pessoas, que impede elas, meu Deus, até mesmo de fazer bom uso do dinheiro que ganhou. Porque a tua palavra diz que muitos parece que recebem o seu salário em um saco furado, não vê resultado nenhum. Mas o Senhor diz que pela fidelidade do teu servo, da tua serva, o Senhor o abençoará. A bênção do Senhor estará sobre ele, tanto no campo quanto na cidade. Então, meu Deus, eu oro e te louvo e te agradeço, e apresento ao Senhor cada dízimo, cada oferta desta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Irmão, se você for dizimar ou ofertar, pode fazer em nome de Jesus. Eu quero chamar a irmã Fátima aqui, ela é a pregadora dessa noite, amém? Glória a Deus. Fátima, que Deus te abençoe e te use. Paz seja convosco, amém, irmãos? Irmãos, se coloquem de pé. Vamos estar lendo a palavra dessa noite, que está em João, Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 1. A cura de um cego de nascença. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém? E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestasse nele as obras de Deus. Amém, irmãos?
Irmãos, vamos estar fazendo uma oração nessa noite. Eu queria pedir para os irmãos pegar na mão daquele que está do teu lado, do irmão que está do teu lado, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus. Nós estamos ficando livres dessa pandemia, né? Que durante 2 anos nos afastou. Vamos nos unir, irmãos, e vamos estar orando nessa noite uns pelos outros, amém? Quero pedir para os irmãos, pega na mão dessa pessoa que está do teu lado, pega com bastante força. E nessa oração, irmãos, vamos estar orando um pelos outros. Você ora por esse irmão que está do teu lado, porque é isso que Deus quer de nós, que nós tenhamos amor no nosso próximo. Amém, irmãos? Vamos estar orando e pedindo a Deus que abençoe a vida desse irmão que está aqui nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo, Senhor, por nós estarmos aqui, Senhor. Viemos, meu Deus, ouvir a Tua palavra, Senhor, aprender mais do Senhor. Eu lhe peço, meu Deus, em nome de Jesus, venha falar com cada um de nós. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que está aqui, Senhor, que veio, meu Deus, para ouvir a Tua palavra, Senhor, que eles possam sair daqui impactados, Senhor, com a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, que não seja uma vinda em vão, ó Pai, mas que seja, Senhor, tudo para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, se faça presente no meio de nós e tudo seja para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Pode se assentar, irmãos, dando glórias ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu li essa passagem, né, da cura de um cego de nascença. A deficiência, irmãos, desse homem, ele era cego, né? E cego desde que nasceu, desde o ventre da sua mãe, ele já nasceu cego, né? E eu fiquei pensando nessa deficiência, né, que é uma deficiência muito triste para todo ser humano. Porque aqui mesmo na igreja, ó, quantos irmãos que têm problema na vista, né, nos olhos e usa óculos. E já é uma dificuldade, já tem uma certa dificuldade para enxergar. Imagina alguém que nasceu cego, né, que não conseguia ver a luz do dia. Eu mesmo tive, irmãos, uma vez uma infecção num olho, porque baixou muito a minha imunidade. Eu tive a infecção e do nada a minha vista foi escurecendo, até que um certo dia eu cheguei no meu serviço, quando eu olhei assim, eu já não conseguia enxergar mais o menino que estava lá no fundo, mas era um olho só, era só o olho direito. Quando eu tapei o olho esquerdo, eu já não conseguia mais enxergar o menino que estava na minha frente. Aí eu percebi, eu falei, está acontecendo alguma coisa. Aí eu fui no médico, marquei um oftalmologista o mais rápido possível e fui ver, e era uma infecção gravíssima no olho. O médico falou que se eu esperasse mais uns dias, eu perdia a visão. Eu tive que tomar, irmãos, na época, 200 antibióticos, fora os corticoides, para poder acabar com a infecção. E passado um mês, eu não tinha acabado ainda com a infecção, tive que tomar mais 200 antibióticos, mais os corticoides, né? Então, aquilo, irmãos, é um remédio fortíssimo, que mexe muito com a gente. Então, eu sei o valor que tem a visão. Por isso, essa palavra, eu prestei tanta atenção nessa palavra, e eu trouxe isso para os irmãos nessa noite, né? Só a gente que tem essa dificuldade, né, uma deficiência, que sabemos aquilo que nós passamos. Só esse homem que tinha essa deficiência, ele sabia o que ele passava. A palavra do Senhor diz que além de cego, ele mendigava porque ele não podia trabalhar, não tinha como ele trabalhar, então ele era um cego e era um mendigo. E era assim que a sociedade via ele. Quem era aquele homem? Um cego e um mendigo, né? Os discípulos de Jesus, quando passaram por aquele homem, perguntou para Jesus: Mestre, Rabi, quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? É assim, irmãos, que muitas das vezes, né, eu coloquei um título nessa pregação, nessa noite, que assim, a visão de Deus sobre nós e a visão da sociedade sobre nós, como Deus nos vê, né, e como a sociedade nos vê. Né, os discípulos, quando eles viram aquele homem, eles já foram logo perguntando, né? Não como uma pergunta, mas como um julgamento. Quem pecou? Ali eles estavam dizendo, alguém pecou. Alguém fez alguma coisa de errado para que aquele homem nascesse daquela forma, né? Quem pecou? Ou ele ou seus pais pecou? Não era uma pergunta, era um julgamento. Já estavam julgando, um ou outro pecou, né? Mas Jesus responde, irmãos, da melhor maneira que ele podia responder. Ninguém pecou. Isso tudo aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. E é isso que acontece, irmãos, na nossa vida, né? Muitas das vezes nós temos também as nossas deficiências. Como eu tive esse problema na visão, que o médico falou,
se eu não cuidasse, eu ia perder visão. Eu já tinha perdido um pouco da visão. Mas aí, irmãos, mesmo depois de ter tomado esse remédio, esse coquetel de remédio, eu ainda perdi um pouco da visão. Só que o médico queria que eu usasse óculos. Eu falei, não vou usar óculos. Eu não aceitei aquilo na minha vida. Eu falei, não, eu não vou aceitar esse mal na minha vida, não. Eu vou orar e Deus vai limpar a minha visão, porque eu não nasci com uma visão embaçada. Então, eu não permito que a minha visão fique embaçada. E todas as vezes que eu ouvia uma oração, o pastor falava, coloque a mão em cima da enfermidade. Eu colocava a mão em cima do meu olho, sabe? E para a honra e glória de nosso Senhor Jesus, irmãos, hoje eu vejo muito bem, consigo ler letra miúda. Às vezes dói sim, porque é uma infecção, não posso deixar baixar a imunidade que volta. Mas enxergo perfeitamente para a honra e glória de nosso Senhor Jesus. Então foi uma deficiência, irmão, na qual ela veio na minha vida. Mas para quê? Para que se manifestasse a glória de Deus. Não é para que o mal reinasse na minha vida, não. Tudo aquilo que acontece na nossa vida é para que a glória de Deus seja manifestada no final. Vem a luta, vem a enfermidade, mas a glória do Senhor será maior que tudo na nossa vida. Então, a visão dos discípulos era se ele tinha algum pecado. Porque a sociedade, irmãos, eles vão sempre ver aquilo que a gente faz. No caso do mendigo, o que ele fazia? Né? Ele mendigava. E vão ver aquilo que a gente tem. E o que ele tinha? Ele tinha uma deficiência, ele era cego. Então, a população sempre vai ver assim, o que ele faz? Ele é um mendigo, ele fica mendigando. E o que ele tem? Ele tem uma cegueira. Mas Deus não olha assim para nós, irmãos. A visão de Deus sobre as nossas vidas é completamente diferente da visão da população, das pessoas, da sociedade sobre nós. Quando os discípulos passaram ali, eles viram um cego. Mas quando Jesus passou, ele viu um homem. No capítulo 1 aqui diz, e passando Jesus, viu um homem. Ele não vê como as pessoas vê aquela dificuldade, aquela deficiência, as pessoas vê as deficiências, mas Deus não, Deus nos vê como nós somos por dentro, Ele vê o nosso coração, Ele sonda como nós somos, Ele não está importando, irmão, com o que você tem ou com o que você faz. O que você tem foi Deus que deu para você, o que você faz foi Deus que colocou nas tuas mãos para fazer, né? Então Deus quer o que nós temos, o que nós somos, é o nosso caráter. E muitas das vezes nós temos essas deficiências também, que não são visíveis, né? Como a cegueira dele, ou como alguém que não tem uma perna, mas é uma falha de caráter, né? Um julgo que nós colocamos sobre as pessoas, é um apontar de dedo, que nós estamos sempre vendo na pessoa o defeito, né? Quando nós falamos de aquela pessoa, aquele bêbado, aquele drogado, aquele que faz isso, nós vemos sempre aquela deficiência que a pessoa tem, mas nós não olhamos o interior daquela pessoa como Deus olhou para esse cego, né? É impressionante, irmãos, quando nós lemos a palavra do Senhor. Eu gosto muito de ler o Novo Testamento, porque eu fico assim boba de ver o amor com que Jesus tratava as pessoas, o carinho com que ele tratava as pessoas, né? Ele tratava as pessoas com um amor tremendo, né? E principalmente aquelas pessoas assim, os cegos, os coxos, os endemoniados. Era com essas pessoas que ele tinha mais amor, era com essas pessoas que ele tinha mais carinho. E as pessoas que a gente vê que a sociedade despreza, né? A sociedade despreza esse tipo de pessoa, mas eram as pessoas que Deus tinha mais prazer, porque tem uma palavra do Senhor que diz assim, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, na nossa fraqueza. Quando eu estava lá com um problema, foi aí que manifestou o poder de Deus na minha vida, porque ele veio para quem, irmãos? Jesus disse que ele veio para quem? Para os sãos? Não, ele veio para os doentes. É para esses que ele veio. Aqueles que muitas das vezes são rejeitados pela sociedade, que as pessoas apontam, que as pessoas criticam. É esses que Deus ama, né? E essa palavra abriu os meus olhos, que nós temos que ter mais amor assim pelas almas, buscar mais essas pessoas que estão realmente precisando de nós, né? De repente a gente está buscando assim as pessoas pelo que ela faz, ou pelo que ela tem, né? Mas não é isso que importa a Deus. O que a pessoa tem, o que você tem, irmãos, você tem porque Deus te deu, entendeu? Antes de ir para você, passou na mão dele, foi ele que te entregou. Ele não precisa de nada que nós temos.
O que Ele quer de nós? Ele quer de nós é o nosso coração, né? Ele conhece a nossa integridade, Ele conhece aquilo que nós pensamos, aquilo que nós temos no coração. Quando você vai lá, irmãos, para o livro de Jó, né? Aí Satanás chega para Jó, Satanás chega para Deus e fala sobre Jó, né? Deus fala para ele: viu meu servo Jó? Né? Ali fala para ele, o que ele é? Ele é um homem reto, um homem íntegro, sincero, temente a Deus, se desvia do mal. Né? Então Deus estava vendo o quê? As qualidades de Jó. Jó era um homem rico, era o homem mais rico daquela cidade, daquelas terras. E Deus falou das riquezas dele? Deus não falou de nada das riquezas dele, porque as riquezas dele, quem deu foi Deus. Se Jó tinha, foi Deus que deu. Né? E o que Jó fazia? Jó fazia festas, Jó fazia grandes banquetes. Deus citou isso, que Jó fazia isso? Não, Deus não citou isso. Deus citou as qualidades de Jó. Quando, irmãos, passa uma pessoa, um homem bêbado, quando as pessoas julgam, né, Jesus vê ali como um homem de bem. É o que Deus vê, é o coração da pessoa, é o que está no interior dela. Né? E ali, Satanás, vamos estar lendo ali no livro de Jó, irmãos, vamos estar acompanhando essa palavra para os irmãos entenderem melhor. Quando Satanás chega para Deus e fala sobre Jó, para Deus, olha o que Deus fala para Satanás. Esse é o testemunho que Deus tem que ter de nós, irmãos, ele sabia que Jó não era fiel a ele só porque ele tinha, mas era pelo que ele era. E disse, Jó capítulo 1, versículo 8. A partir do versículo 8. Amém? E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de proteção a ele e a sua casa e tudo quanto tem? Então Satanás está preocupado com aquilo que você tem, né? Mas Deus não, Ele quer o teu coração, é aquilo que você é. No versículo 12, vamos pular para o versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem, tudo que você tem, tudo que Jó tinha, está na tua mão. Deus entregou nas mãos de Satanás, somente contra ele. Deus não está preocupado, irmãos, com o que nós temos, com o que nós fazemos. Deus está preocupado conosco. Com quem que Deus estava preocupado? Contra ele, não estendas a mão. Deus pode permitir, irmãos, que o Satanás vai tirar tudo que nós temos, pode tirar aquilo que nós fazemos, mas ele não vai tirar de nós o nosso coração, a nossa adoração a Deus. É isso que tem que continuar em nossa vida, é a nossa integridade, é o nosso coração firmado em Deus. Hoje, irmãos, se nós temos um bom carro, se nós temos um bom emprego, e se Deus permitir que Satanás tire isso de nós? Como vai continuar o nosso coração? Vai continuar íntegro e reto diante de Deus? Deus não defendia a Jó porque Jó tinha as coisas, não, é porque ele conhecia o coração de Jó, e porque ele sabia que Jó tinha um coração bom, ele deu as coisas para Jó. Tudo que Jó tinha passou nas mãos do Senhor, foi Deus que deu. E Deus permitiu que Satanás provasse a Jó, porque ele sabia que o coração dele era do Senhor. E depois que ele provou que o coração dele era íntegro para o Senhor, ele ordenou, vai devolver tudo de novo para Jó, e vai devolver em dobro. Porque é assim que Deus faz, irmãos. A honra que Deus dá para nós é uma dupla honra, é uma honra 2 vezes mais. Que nós podemos ser provados sim, irmãos, mas jamais nós podemos deixar o nosso coração se corromper. É o nosso coração que tem que estar, o homem e a mulher interior que não pode deixar se corromper. Você não pode se deixar levar pelo que a sociedade fala, pelo que o inimigo fala ao teu respeito. Você que tem que ter um coração reto diante de Deus e provar isso, deixar isso bem. Jó, quando depois, irmãos, apesar de tudo isso que Jó passou, Jó podia falar assim, ó: Deus me deu e o inimigo tirou.
Porque quem foi que tirou? Foi Deus que tirou? Não, foi o inimigo que tirou. Foi o inimigo que tomou tudo de Jó, porque Deus permitiu que ele tirasse. Então Jó falou, Deus me deu e o inimigo tirou? Não, Jó disse, Deus me deu e ele mesmo tirou. Porque nós, irmãos, nós nunca devemos dar crédito para Satanás. Muitas das vezes na nossa vida está acontecendo algum problema, alguma luta, aí a gente já fala, o inimigo está furioso contra a minha vida, o inimigo se levantou contra a minha vida. Você está dando ênfase para ele, você está levantando ele, você está colocando ele num patamar muito grande, como se ele estivesse acima de Deus, dominando a tua vida, tomando conta de você. Você nunca deve dar ênfase e crédito a Satanás. Jó podia dizer, Deus me deu e o diabo tomou, mas Jó disse, Deus me deu e ele mesmo tomou. Então, se você está passando alguma provação, não tem que dizer, o inimigo está se levantando. Não, porque maior é Deus. O inimigo, irmão, sabe o lugar dele? É debaixo de nossos pés. Você não tem que dizer, o inimigo está se levantando contra a minha vida, não. Deus está te provando o teu coração, provando a tua fidelidade e a tua integridade. Não dá ênfase para Satanás na tua vida, não, irmãos. Deixa que ele fique no lugar que ele deve sempre estar, que é debaixo de nossos pés. E levante sempre glória e honras ao Senhor. Não importa quais sejam as acusações que venham sobre a nossa vida. Porque Jó, mesmo naquele estado em que ele estava, os seus 3 amigos, de uma forma ou de outra, eles acusavam Jó. Porque eles falavam, se você está nessa forma, é porque algum pecado você tem. É porque alguma coisa você fez. É sempre assim. É como os discípulos disseram para Jesus. Se ele está assim, é porque quem pecou? Ele ou seus pais? Né? Então, se você passa por alguma dificuldade, por alguma luta, é porque você está em pecado? Não, é porque Deus está provando a tua integridade. Deus está colocando uma prova para ver a nossa fidelidade em favor de Deus. Então, nós devemos permanecer sempre firmes, irmãos. Firmes, sabendo que tudo em nós vem de Deus. Somos criados por Deus, tudo que vem de Deus. A partir do momento que nosso Senhor Jesus morreu naquela cruz por nós, Satanás perdeu todo o poder sobre a nossa vida. Não podemos deixar, irmãos, que ele venha fazer na nossa mente confusão. Nosso Deus não é Deus de confusão. Né? Às vezes nós queremos assim decidir as coisas dessa forma com Deus. Nós queremos negociar com Deus e nós limitamos o poder de Deus na nossa vida. Como os discípulos disseram, quem pecou? Os pais ou ele? Quer dizer, é uma coisa ou outra, né? Aí você chega, vai fazer tua oração para Deus, fala, Senhor, ou o Senhor abre uma porta de emprego aqui, ou o Senhor abre uma porta de emprego ali. Né? E você sabe aonde que Deus quer abrir uma porta de emprego para você? Né? Quem somos nós, irmãos, para chegar em oração diante de Deus e dizer a Deus o que Ele deve fazer? A oração do Pai Nosso seja feita a vossa vontade e não a nossa vontade. Mas nós costumamos limitar o poder de Deus. Né? De repente você quer um emprego aqui ou um emprego aqui, mas Deus tem algo muito melhor para você em outro lugar. Né? Você está dizendo assim, no meu emprego, eu não combino com fulano, ou sai ele, ou sai eu, ou fica ela, ou fica eu, porque nós duas não combinamos. Não é assim, irmãos, para Deus não é assim, não tem que sai ela, sai eu, não. Entra Jesus e fica vocês duas, porque aonde tem Deus tem paz, tem amor, né? Numa casa está tendo briga, né? Tá tendo confusão, está tendo briga, fala, orando a Deus para que saia. Não tem que sair ninguém. Tem que entrar o Espírito Santo de Deus e ali tem que ter paz e ali que tem que ter união. Vamos deixar, irmãos, tudo nas mãos do Senhor. Né? Tudo aquilo que Deus faz é para manifestar a glória do Senhor. Como diz aqui, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse a obra de Deus, as obras de Deus. Deus quer manifestar, irmãos, as obras dele no nosso meio. Quando acontecer alguma luta, alguma tribulação, nunca pense, irmão, nunca dê crédito para Satanás, nunca dê crédito para o inimigo e dizer, o inimigo se levantou contra a minha vida. Não, Deus está me testando, a minha fidelidade e a minha fé. Ore mais, jejue mais,
Peça mais de Deus, busca mais em Deus. Nunca pense em Satanás, ele é um derrotado. Então ele não merece nem o nosso pensamento. Amém? Nunca coloque ele em julgamento a Deus. Quem fez isso? Por que está acontecendo isso? Não, nós não somos dignos nem de perguntar ao Senhor por que isso está acontecendo. Deus é o Criador do céu e da terra. Ele manda e acabou. É assim que nós devemos ser, irmãos, servos, prostrados aos pés do Senhor, somente em adoração. Nunca em julgo, nunca apontando o problema de ninguém. Se alguém está em pecado, vamos estar orando por aquela pessoa. Se alguém está passando por uma luta, por uma prova, vamos estar orando por aquela pessoa. Vamos entrar em comunhão. Como eu disse no início do culto, pedir para os irmãos pegar na mão, estar orando um pelos outros. É isso que Deus quer de nós, irmãos, mais amor um pelos outros, né? Se sabemos que um irmão está necessitado de oração, ou de alimento, ou de roupa, vamos ajudá-lo, né? Vamos com uma palavra. Se você não tem o dinheiro para ajudar financeiramente, ajuda em oração. O dinheiro é Deus que manda. É Deus que manda a provisão, a providência, mas você ajuda ali com amor. Nós estamos, irmãos, nessa campanha, 21 dias do jejum da vitória, né? E eu estava com o Ademir essa semana passada, que eu li lá em Isaías 58, eu queria acompanhar com os irmãos, uma palavra que eu estava folheando a Bíblia e acabei lendo em Isaías 58, estava falando justamente sobre o jejum. Isaías 58, eu queria que os irmãos acompanhassem comigo, com bastante atenção essa palavra, irmãos. Olha o que o Senhor diz para nós. Se chama o jejum aceitável. Isaías 58, eu vou ler a partir do versículo 6. Amém? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedace todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolha em casa os pobres abandonados? Então, quando vires o nu, cubra-o, e não te esconda da tua carne. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Amém, irmãos? Então, irmãos, muito mais do que jejuar aquilo, abster-se de algum alimento, é fazer a bondade, é fazer a caridade, é isso que Deus quer de nós. Porque, irmãos, pense comigo, de que adianta você ficar aí jejuando, né, passando fome, né, e fazendo aquele sacrifício, porque a palavra do Senhor diz que Deus não quer de nós sacrifício, mas quer obediência. E se tem um irmão ali que está precisando de uma ajuda e você não ajuda, de que adianta isso, irmãos? Deus vai se agradar mais de você ficar sem comer ou vai agradar mais de você ajudar aquele que está precisando? De você visitar aquele que está doente, daquele que está enfermo, de você estender a mão, né? Tem tantas pessoas necessitadas, irmãos, tem tantas pessoas precisando, e muitas das vezes nós fazemos as coisas pensando em nós. E eu digo isso por mim. Por mim, o ano passado eu fiz esse jejum. E eu fiz esse jejum e eu tirei tudo que era carboidrato da dieta. Mas aquilo eu fiz, qual que era a minha intenção? Porque eu estava com a triglicérides alta, eu estava com o colesterol alto, aquilo ia favorecer a quem? A mim. Só o meu próprio ventre ia ser favorecido. Mas eu favoreci algum irmão? Será que Deus se agradou de mim? Depois de eu ler essa palavra, irmãos, em Isaías, eu fiquei pensando nisso. Tudo bem de eu fazer isso, eu estava cuidando da minha saúde, mas eu não ajudei um irmão que estava necessitado. Eu não estendi a mão para alguém. E hoje eu entendo, depois dessa palavra, que o muito mais de abster-se de alguma coisa, irmãos, é nós ajudar o próximo, é estender a mão, é tirar o dedo acusador. É aquelas palavras que às vezes a gente fala para a pessoa e a gente mata a pessoa, né?
às vezes tem pessoas, irmãos, que estão na igreja e eles sentem tanta vontade de tomar a Santa Ceia, mas tem sempre aquele dedo acusador que fala, mas você não pode tomar a Santa Ceia porque você ainda fuma, porque você ainda bebe, porque você ainda não se libertou do vício. Mas Jesus, irmãos, o próprio Jesus diz, venha como estás, venha como você está. E até no dia do batismo, Deus vai te libertar. Quem sou eu, irmãos? Quem é você para apontar um irmão e dizer, você não pode, você não deve, né? Se o próprio Jesus está chamando. Em Mateus 11, 28, Jesus diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu o quê? Julgarei? Apontarei? Não, eu vos livrarei. E eu vos aliviarei. Então, Jesus, é isso que Jesus quer de nós. Ele quer tirar aquele jugo que está sobre as nossas costas. Né? Assim como ele fez naquele cego, ele libertou aquele cego. Ele tirou ele daquela escuridão. Né? Jesus é a luz do mundo. Ele colocou a luz de novo na vida daquele cego, quando ele abriu os olhos dele. Né? E ele ficou livre, não precisava mendigar mais, ele podia trabalhar, ele não era cego mais, ele era um homem. Né? Quando Jesus vê aí um drogado, a sociedade fala um drogado, mas Jesus fala é um homem. Era um cego, mas para Jesus era um homem. Quando às vezes você passa num ponto e você vê uma moça ali se prostituindo, você fala é uma prostituta, mas Jesus fala é uma mulher. Para Jesus não tem esse jugo sobre as nossas costas. Ele veio justamente por isso, irmãos, para tirar esse jugo. Então, se ele está tirando, quem somos nós para colocar? Quem somos nós para apontar o nosso irmão? Né? Aquela pessoa que às vezes seja uma pedra no teu sapato lá no trabalho, ou em casa, ou aonde for, até mesmo na sociedade, é aquele que Deus colocou no teu caminho justamente para você ajudar ele. É aquela pessoa que está precisando de uma palavra, que está precisando de você. Vamos ter, irmão, no nosso coração, o amor que Jesus tinha pelas pessoas. Né? Porque o segundo mandamento diz, amar o teu próximo como a ti mesmo. E hoje em dia, irmãos, uma coisa que a gente vê tão pouco é amor pelo próximo. Né? Hoje mesmo ainda estava conversando com os meninos no serviço, ainda falei, como o mundo está cruel, né? Tantas pessoas que só querem ser desonesta, querem enganar, querem tapear as pessoas, está tão difícil, né? Mas que nós, irmãos, não viemos nos corromper com essas coisas do mundo, que nós possamos continuar com o nosso coração íntegro diante de Deus, que nós possamos ser como Jó, que vai nos apontar e vai falar, vê aquele meu servo, é um homem reto, é uma mulher honesta, né? Desvia do mal, temente ao Senhor, é essa mulher que eu quero ser, irmãos. Sabe, que Deus vai dar testemunho da minha vida. Não importa o que a sociedade esteja fazendo, mas que nós permanecemos com o nosso coração íntegro, com o nosso coração reto diante de Deus. Porque o que importa, irmãos, não é o que a sociedade diz, mas é o que Deus pensa ao nosso respeito. Amém? Então, se muitas das vezes você se sente assim julgado pelas pessoas, as pessoas te apontam, te julgam e falam coisas assim que às vezes te impedem. Você tem até vontade de participar da Santa Ceia, não foi batizado ainda, quer se batizar, né? E ali tem aquele jugo que fica sobre as tuas costas. É uma coisa que atrapalha muito a vida da gente, irmãos, sabe? É uma coisa que a gente tem que se libertar. É o que as pessoas pensam ao nosso respeito. Ah, mas se eu for fazer isso, o que as pessoas vão falar de mim? E as pessoas vão fazer? O que as pessoas podem fazer por nós, irmãos? Nada. Quando você está numa pior ali, a maioria das pessoas, desaparece. Ninguém aparece, não. Você não tem que ficar se preocupando o que as pessoas vão falar de mim, o que as pessoas vão pensar de mim. Nós temos que nos preocupar somente com o que Deus pensa a nosso respeito. Amém? Viver uma vida, irmãos, direcionada somente à palavra de Deus, à obediente à palavra de Deus. Não, nós não temos que viver segundo as ordens do mundo, não. Ah, mas as pessoas estão fazendo assim. Mas nós não fazemos assim. Nós somos diferentes, né? Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra com os irmãos, que nada não vem, a visão de Deus, o que importa é a visão de Deus que Ele tem sobre a nossa vida. Não importa o que os outros dizem a teu respeito, o dedo acusador, pense somente naquilo que Deus tem ao nosso respeito, pensa ao nosso respeito. Pensa que o amor de Deus por nós é tremendo e Ele não nos aponta em nada. Aquilo que para você é um problema, é um jugo, para Deus, irmãos, Ele está dizendo, venha,
venha como estás. Então não deixe que nada seja um impedimento para você receber o batismo, para você tomar a Santa Ceia, para você estar em comunhão com Deus, amém? Vamos se colocar de pé, irmãos, vamos estar fazendo uma oração? Glória a Deus, aleluia. Tem um hino muito lindo, irmãos, que diz o valor de uma alma. Para Deus, irmãos, uma alma tem muito valor. Então nós não podemos deixar que nenhuma alma se perca, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, ó Pai. E eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, coloque em nosso coração, meu Deus, mais amor, meu Deus, pelas almas, pelas pessoas, Senhor. Tira, Senhor, do nosso meio, ó Pai, todo dedo acusador, meu Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, meu Deus, ter a visão, Senhor, que Jesus teve daquele homem, Pai. Olhar para a sociedade, meu Deus, com um olhar de misericórdia, Pai, com um olhar de amor. Que caia por terra, Senhor, todo jugo, meu Deus, de Satanás sobre a vida dessas pessoas. Que todos nós sejamos livres, ó Pai, livres para te louvar, para te adorar, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, irmãos, e as palmas louvam ao Senhor. Aleluia. Adora o Senhor aí. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza, desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se a escuridão da noite Ele apaga o seu passado, não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele se importa com você, igreja. Não importa quem você é, não importa o que você fez, porque Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado, não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande
nosso Deus não, e Ele não desiste. Ele não desiste, o nosso Deus não, Ele não desiste de você, e Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Diga pro irmão que está do seu lado: não desiste de você, e Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, e Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Quantos creem? Ele não desiste. Aplauda Ele se você crê. Glória a Deus, amém? Irmãos, senta um minutinho só. Glória a Deus. Aleluia. Toda a glória seja dada ao Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que é capaz de mudar a vida de um ser humano? Por mais que ele encontre numa das piores situações que seja, o que é capaz de mudar a vida de uma pessoa é quando ele tem um encontro verdadeiro com Cristo. É quando essa pessoa verdadeiramente, ela encontra o Senhor Jesus, e ela então, conhecendo a verdade da palavra de Deus, que liberta ela, que transforma ela, aquela pessoa então, é como esse cego aqui. Olha aqui o versículo 8, diz aqui, ó: então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: este, e outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Então, quando Deus muda a vida de uma pessoa que se encontra em uma vida de desprezo, de abandono, até mesmo pela família, pela sociedade, quando essa pessoa ela tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo e a vida dela é mudada, automaticamente vai chamar a atenção de todo mundo. Porque, meu irmão, tem coisa na vida que o homem necessita de buscar a Deus para ter mudança. Porque tem coisas na vida da pessoa que jamais ela vai conseguir mudar o estado da sua vida, a condição que ela se encontra, sozinha ou pela força dela. Porque existem coisas que nem a medicina, nem a sociedade, por mais que seja hoje os dias avançados, vai mudar a história daquela pessoa. Mas como eu falei, o que vai mudar a história daquela pessoa é o encontro que ela tem com Cristo. E aqui no versículo 35, Jesus ouviu que o tinha expulsado, e encontrando-o disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Respondeu ele, disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Gratidão. O problema também de muitas pessoas que passam pelas igrejas, que chegam muitas das vezes com as vidas arrebentadas, destruídas, acabada, é ser abençoado por Deus, é ter a história da sua vida mudada, mas não são gratos a Deus, não tem gratidão no coração, não permanecem louvando, adorando, exaltando ao Senhor. Esse rapaz aqui, a Bíblia diz que depois que ele teve esse encontro com Jesus, quando Jesus fez o milagre na vida dele, ele nem sabia quem era que tinha feito o milagre, né? Porque ele não viu. E quando ele voltou para o lugar que ele estava, Jesus não estava mais ali. Então Jesus encontra com ele outra vez e faz uma pergunta para ele: você crê no Filho de Deus? Ele diz: mas quem é ele, Senhor, para que eu possa crer nele? E Jesus diz assim: é aquele que fala contigo. E ele diz: Senhor, eu creio. E o que ele fez? O adorou. A mesma coisa de Bartimeu, meu irmão. A pior coisa que existe
é a ingratidão. É quando Deus muda a história da nossa vida, Deus transforma a nossa vida, Deus nos livra, Deus nos dá direção, Deus nos prospera, Deus nos abençoa, Deus muda o íntimo nosso, tira de nós a aflição, a angústia, a tristeza, o desespero. Mas a pior coisa que tem, que fica para o ser humano, é não ser grato a Deus por isso. E quantas pessoas fazem isso? Esquecem que Deus o abençoou, que Deus curou, que Deus libertou, que Deus transformou a vida dele, né? E vão embora e nem mais lembram do Senhor. Olha para essa escritura, o que aconteceu com Bartimeu? Bartimeu, quando Jesus cura ele, também era um cego à beira do caminho, mendigando. Quando Jesus cura Bartimeu, o que Bartimeu faz? Bartimeu seguiu Jesus. Bartimeu seguiu a Jesus. Aonde quer que Jesus estava, ele estava seguindo, virou um discípulo de Cristo. Aquele homem que há 38 anos estava paralítico em cima de uma cadeira, em cima de uma cama, ali na beira ali na beira pedindo, esperando ali o movimento das águas, ali no tanque, esperando o movimento das águas, para que quando o anjo agitasse a água, ele fosse jogado dentro da água. Mas o que ele disse? Senhor, não tem ninguém para me jogar dentro d'água. Jesus disse para ele então o quê? Toma tua cama e anda. E ele pegou e foi embora. Mas depois, aonde Jesus encontrou ele? Onde Jesus depois encontra aquele homem? Lá no templo, na igreja, adorando, louvando a Deus. E Jesus diz para ele, olha, você está são dessa enfermidade, mas tem uma coisa, vai, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. O problema daquele homem era a causa da doença daquele homem era um pecado. Porque Jesus disse para ele, vai, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. A mesma coisa aquele paralítico levado por 3 amigos. A causa daquela enfermidade era o contrário desse outro cego. A causa daquela enfermidade já era o pecado, porque Jesus, primeiramente, quando eles descem Jesus, desce o mendigo, desce o homem, o paralítico, até Jesus, o que Jesus faz primeiro? Filho, perdoado estão os teus pecados. E aí houve um alvoroço entre os escribas e fariseus, mas que homem é esse, que pode perdoar até pecado? E Jesus, sabendo, conhecendo a intenção do coração daqueles homens, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta e anda. Mas qual foi a causa? A causa de muita doença. Eu preguei um dia sobre isso numa igreja, que eu tive a oportunidade de falar sobre cura, eu preguei sobre isso, a doença, que é muitas das vezes, não é, ela está na pessoa, mas Deus vai ser glorificado por ela. A outra é a doença pelo pecado. Então, há uma série de doenças que são pecado. O demônio, o espírito de enfermidade, ele acha uma brecha na vida daquela pessoa e se coloca ali e vai destruindo, não só um, às vezes toda a família. Porque eu já vi casos de famílias que morreram, até nos Vitorino mesmo, pessoas que tinham o mesmo problema, de repente, dentro de 2 anos, morreu várias pessoas da família com o mesmo problema. Então tem situação na vida, que muitas das vezes, enfermidade, que não é um espírito de enfermidade, é algo natural. É como esse rapaz aqui, ele nasceu cego, mas não foi por causa de pecado, né? Não que ele não tivesse pecado, porque a Bíblia diz que todos que nascem debaixo do pecado, mas aquela enfermidade não foi causada por causa de pecado. Então Jesus cura ele, o quê? E até hoje nós estamos dando glória a Deus aqui por isso. Mas as outras enfermidades, todas elas, Jesus disse para o paralítico o quê? Perdoado estão os teus pecados, levanta e anda. Jesus disse para o outro paralítico que tinha 38 anos, que estava 38 anos paralítico, vai e não peques mais. Então, esses homens agiram diferente dos 9, dos 10 leprosos. Quando você não é grato a Deus, por aquilo que Deus faz na tua vida, você não é fiel a Deus, você não é um adorador, você não é comprometido com Deus. Mas quando você
é agradecido a Deus, e você sabe que se tua vida está como está, se estamos vivendo feliz, alegre, e Deus tem mudado a nossa vida, temos o nosso nome escrito no livro da vida, então eu serei sempre grato a Deus, sempre. Então guarda isso no coração, meu irmão, minha irmã, seja grato a Deus em todo o tempo da tua vida. Não receba o milagre e vá embora. Não preciso mais. Até mesmo, sendo que a própria Bíblia diz que quando um espírito imundo sai, seja ele de doença, do que for, ele sai da vida da pessoa, ele vai procurar outra morada. Não achando outra morada, sabe para onde ele vai voltar? Ele vai observar aquela mesma pessoa que um dia ele morou na casa, nela, no corpo dela, né? Porque o corpo é a casa, é chamado de casa, ele vai voltar para aquele corpo, e vendo que não tem morador naquela casa, naquele corpo, ou seja, não tem a presença de Deus na vida daquela pessoa, ele vai voltar e vai trazer outros piores, e o estado daquela pessoa será pior do que o primeiro. Então para que isso? Para quê? Se nós temos, vamos falar de nós aqui, se nós temos conhecimento da verdade de Deus, como é o agir do nosso inimigo, que veio para matar, roubar e destruir, seja fiel a Deus em todo o tempo da tua vida, amém? Quero chamar o irmão Claudemir que quer contar um milagre aqui, uma bênção que ocorreu, glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Paz seja convosco, irmãos. Irmãos, eu quero contar algo aqui para os irmãos que aconteceu na nossa família. No final do ano passado, a minha mãe chegou na minha casa, nervosa, falando, olha, aconteceu isso. Aí nós também ficamos nervosos. Só que, irmãos, eu quero que você entenda, antes de eu começar a entrar aqui, o trabalhar de Jesus na nossa vida é uma coisa sobrenatural. O que Ele tem para nos fazer e para fazer é coisa grande. E a importância em se fazer uma campanha, de você se participar daquela campanha, você pegar do começo até o fim, com aquele propósito, eu vou passar por esses dias, vou sair lá na frente com a minha vitória. Irmãos, a mãe chegou em casa chorando, nervosa, e falando que a minha neta, a Pamela, apareceu um cisto entre a bexiga e o ovário dela. Aí foi fazendo alguns exames, aquele negócio foi crescendo, e chegou do tamanho de uma xícara, 240 miligramas, que se fala. E, irmãos, aquele negócio foi um negócio complicado, ficamos sem chão, na verdade. Mas só que nós não perdemos a nossa fé e a nossa esperança em Deus, que Deus podia entrar, intervir e mudar o quadro e mudar essa situação. E começamos a orar. Eu falei, mãe, o que eu posso fazer? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Vamos orar, vamos entregar na mão de Deus, vamos pedir a Deus, vamos clamar a Ele. E começamos, irmãos, a orar, a clamar e a buscar em Deus. Aí veio aquela campanha, Conquistando o Impossível. Fizemos aquela campanha, mas ainda não era o tempo certo de Deus entrar com a bênção, irmãos. Olha, irmão, tem o tempo certo. Às vezes nós somos impacientes quando se trata assim de uma doença. Nós ficamos impacientes e queremos que aconteça de imediato. E continuamos a orar, e veio essa campanha, Portas Abertas. Irmãos, agora, às vezes assim, o pastor pede, vamos passar aqui, vamos ungir a mão. Aí nós vamos embora com a nossa mão ungida. Você não sabe o poder que você está levando para dentro da tua casa com a tua mão ungida. Aí a mãe chegava em casa e passava aquela mão ungida com aquele óleo em cima da barriga dela e orava e clamava. Irmãos, e agora é segunda-feira, dia 11, a mãe me ligou, fez uma chamada de vídeo. Eu falei, a mamãe está chorando, o que será que aconteceu? A mãe, não, meu filho, eu estou chorando, mas não de tristeza, eu estou chorando de alegria, porque agora há pouco, a tua irmã acabou de me ligar aqui, pela honra e pela graça de Deus, não tem mais nada. Irmãos, foi feito um exame, se os irmãos quiserem,
Tem foto desses homens ali, a mãe tem foto ali no telefone, tem foto ali que não tem mais nada. Deus, ele entrou com a providência, irmãos. Mas por quê? É porque ela acreditou e nós também acreditamos, irmãos. É dessa forma que Deus faz. Ela passou aqui por essa porta, todos os cultos. Ungia ali a mão, ia, passava e pedia: Deus faz, Deus faz, Deus faz. E ele fez. Irmãos, que isso venha. Uma vez eu preguei que a tua fé é pequena, peça que a tua fé venha aumentar, que esse testemunho venha aumentar a tua fé. Eu não sei qual é a circunstância qual você passa, mas que Deus pode fazer por mim e por você, assim como Ele fez na casa de minha mãe, na minha família. Amém, irmãos? Assim, Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós sabemos claramente que o Senhor é o mesmo. Deus não mudou, meu irmão. Ele não perdeu nenhum dos seus poderes. Ele é poderoso para fazer, diz as Escrituras, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. A nossa questão é ser focado naquilo. Nossa questão é ser focado naquilo que Deus tem nos ensinado. Uma coisa que nós vamos fazer agora aqui na igreja é todo mundo trazer o celular, deixar o celular lá na entrada, para ninguém ficar mexendo em celular aqui dentro da igreja. Deixar lá na entrada, colocar um diácono ali, pegar o celular, todo mundo, depois que sair, você pega o celular, porque dentro da casa do Senhor é o lugar de adorar. Pamela, é você, né? É você? Seja grata a Deus. Olha o que Deus fez na tua vida, minha filha. Você, lembra, você me ligou, seja grata a Deus. Então você tem motivo para adorar a Deus, para glorificar a Deus, porque a situação ela vai agravando, e tem coisa que leva à morte. Então a gente tem que reconhecer o que Deus faz na vida da gente. O que eu falei há pouco aqui? Gratidão a Deus, ser grato a Deus. E eu demonstro gratidão a Deus também quando eu entro dentro da casa dele para adorar. Quando eu venho para adorar, eu venho para adorar, eu venho para louvar, eu venho para ouvir, eu venho para aprender, eu venho para glorificar o nome dele. São coisas que a gente tem que ser grato a Deus pela oportunidade que Deus nos concede na nossa vida de adorar a Deus, de saber que nós estávamos perdidos e fomos achados por Ele, que nós temos o nosso nome no livro da vida, que se o Senhor nos levar ainda essa noite, nós podemos dizer, como diz o apóstolo Paulo: o meu viver é Cristo, o meu morrer é ganho. Então sejamos fiéis ao Senhor até o fim, em nome de Jesus, amém? Vamos colocar em pé então para orar? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, né? Que bênção, louvado seja o nome do Senhor. Gostei, né, do que a irmã falou. A senhora pegava a mão, chegava lá, esfregava e passava em cima e dizia: em nome de Jesus, essa enfermidade vai desaparecer. Glória a Deus. É um ato de fé, irmão. É um ato de fé. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então você vê que Deus, quando Ele, é o que o irmão Claudemir falou aqui, irmãos, quando você entrar em uma campanha, nunca quebre uma campanha. Glória a Deus. Então, que bênção. Que bênção. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Logo daqui uns... Quem vai pregar na sexta-feira? Daqui uns dias nós vamos fazer a campanha aqui das muralhas. Quem lembra da campanha que nós fizemos? A campanha das muralhas. Quem estava aqui? Da campanha das muralhas. Quem estava? Você estava, então. Mas e o resto do povo? Estava onde? E o resto estava onde? Vocês não participaram? Glória a Deus, amém, irmão? Vamos orar a Deus então? Meu Deus, Senhor da glória, todo louvor e adoração seja dado ao Senhor, porque o Senhor não mudou e a tua palavra é a mesma, e o Senhor permanece fiel para sempre. Obrigado, Senhor, meu Deus, meu Pai, por essa noite, pela tua palavra.
Obrigado pelo testemunho contado aqui, meu Deus, do que o Senhor fez na vida dessa menina, meu Deus, por meio da fé da sua avó. E eu sei que o Senhor vai continuar operando na vida do teu povo, Senhor, porque, meu Deus, a tua palavra diz que não existe alguma coisa que possa impedir o Senhor de operar, de trabalhar, porque o Senhor é aquele que trabalha por aqueles que no Senhor confia, o Senhor é aquele que trabalha por aqueles que no Senhor espera, e nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor é fiel, a tua palavra não torna atrás vazia, ela prosperará, meu Deus, em tudo quanto ela foi enviada. Por isso toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao teu santo e ao teu amado nome. Leva, Senhor, meu Deus, o teu povo de volta para casa, mas, meu Deus, que verdadeiramente a fé seja acrescentada no coração do teu povo, e, meu Deus, e como nós orávamos no princípio, haja batismo com o Espírito Santo, haja renovação, haja, meu Deus, a manifestação do teu poder e da tua glória, no meio do teu povo, da tua casa, da tua igreja, Senhor. Oh Deus, grandes coisas fez o Senhor por nós, dizia, meu Deus, o apóstolo, e assim nós também podemos dizer, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos felizes. Então nós te louvamos, por tudo quanto o Senhor tem feito em nosso meio, em nossas vidas. Toda a honra, toda a glória seja dado a ti, Pai, no nome de nosso. Se prepare, uma nova história está por vir. O sobrenatural de Deus virá sobre as nossas vidas. Vem aí 21 dias de jejum, clamor e oração. Serão dias de entrega, comunhão e preparação para um grande milagre em sua vida. Não perca Jejum da Vitória, de 4 a 24 de abril. Jejum da Vitória.